Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós vamos agora concluir o capítulo 2 do livro Simples Demais. Antes disso, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Na época da residência em psiquiatria, o nosso doutor, o Timothy, um psiquiatra cristão, se depara basicamente com dois problemas. Um problema é que ele viu que o meio da psiquiatria negava a existência de Deus. E ele, como um cristão, decidiu estudar, fazer realmente uma pesquisa profunda a nível científico para provar que a ciência não precisa eliminar a Deus. E o outro problema é que a maneira que a psiquiatria via a doença mental, as doenças mentais, não o satisfaziam. Ele não conseguia o resultado que ele desejava. Por isso ele embarcou numa aventura fantástica que foi vários anos de estudo, para onde ele chegou à conclusão de que realmente a mente humana é fantástica e que por trás disso existia um Deus criador. E daí ele desenvolveu uma teoria, ele compreendeu a maneira que era formado o nosso cérebro. E o seu esquema é o seguinte: a nossa mente é formada pela natureza espiritual. Na natureza espiritual entra a razão, consciência e a adoração. Ou seja, dentro da natureza espiritual existe a razão e a consciência que devem trabalhar juntas. Eu não devo tomar decisões só baseadas na razão, nem somente na consciência, isso nós já vimos ontem, mas ele nos traz um novo conceito de adoração. Por que adoração? Porque o homem, ele foi feito dessa maneira, a mente humana. Então a questão não é saber se você adora ou não, a questão é saber o que você adora. Você pode adorar a Deus, pode adorar alguém famoso, pode adorar o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, a posição socioeconômica, um time de futebol e aí por diante. A você mesmo? Ou você pode, mas de toda maneira você adora alguma coisa. Isso ficou claro nos estudos do Dr. Timothy. Agora, interessante que a Bíblia apresenta a noção de que somos transformados pelo aquilo que contemplamos. E ele viu que a psiquiatria concorda com esse conceito, dizendo na aprendizagem por observação, ou a modelagem, é outra maneira que é chamada. Então, a questão é, por que Deus pede que o adoremos? E a conclusão dele é muito interessante. E foi uma novidade para mim. Pelo seguinte, no nosso planeta não existe nada mais espetacular, mais maravilhoso do que o ser humano. Nós somos a coroação da criação. Então, se pela contemplação nós somos transformados e nós somos já o máximo, o top, se nós, qualquer coisa que contemplemos será inferior a nós e nós seremos rebaixados porque somos transformados à imagem daquilo que contemplamos ou modelados. E se nós contemplamos o próprio ser humano, também não podemos desenvolver, crescer mais do que já somos. Então, a conclusão que ele chega é de que Deus pede que nós o adoremos. Não porque isso vai mudar o seu status, não por isso vai lhe atribuir mais poder, não porque isso vai melhorar a sua autoestima, mas porque ele é soberano, porque ele é sábio, porque ele é onipotente. E ao contemplarmos o Criador,
nós somos transformados, a sua semelhança, nós podemos sim crescer, o nosso cérebro se expande mais. Então, essa é a questão. A natureza espiritual, a nossa natureza espiritual é composta de razão, consciência e adoração. Mas além da natureza espiritual, nós temos a vontade, o pensamento e os sentimentos. Então, só que tanto a vontade como o pensamento e o sentimento, eles devem estar sujeitos à razão e à consciência. O que seria a vontade? A vontade é a parte prática, é o poder de tomar decisões, colocar as coisas em ações. Mas deve estar sujeita à razão e à consciência. Pensamento são as nossas crenças, os nossos valores, os nossos conceitos morais, a nossa imaginação, e também deve estar sujeita à razão e à consciência. E os nossos sentimentos, basicamente ele divide de duas maneiras, que é o desejo de estabelecer relação com outras pessoas, com animais, e a afetividade. E isso também deve estar sujeita à razão e à consciência. Então, esse conceito é o conceito que, a conclusão que ele chegou, né, de como funciona a nossa mente. Mas é interessante que ele diz que essa mente, essa estrutura mental, é como Deus nos criou antes do pecado. E durante os outros capítulos, nos próximos capítulos, ele nos mostrará como está funcionando a nossa mente agora. Sinceramente, eu recomendo a você que compre esse livro e que o leia e que se delicie tanto ou mais que eu. O meu desafio para hoje é que você analise esse esquema que eu já coloquei no feed do Instagram, que você observe bem e, se você quiser, você pode compartilhar comigo a tua opinião. Porque, na verdade, tudo isso é simples demais. Mas, às vezes, nos custa compreender porque são conceitos novos. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.